Meu vizinho estacionava na minha propriedade dia após dia, ignorando meus avisos, até que tomei medidas legais e o obriguei a pagar centenas de dólares em multas. Quando assinei o contrato de aluguel em Vila Nova de Alcântara, senti que tinha encontrado um pequeno refúgio. Era um bairro tranquilo, com ruas largas ladeadas por carvalhos, caixas de correio pintadas à mão e vizinhos que acenavam de suas varandas. Depois de anos vivendo em apartamentos barulhentos, eu precisava daquele silêncio quase rural. Minha casa tinha sua própria entrada para carro, algo que eu considerava um luxo. Estacionar sem brigar por uma vaga era, para mim, símbolo de estabilidade. Era o tipo de detalhe que só se aprende a valorizar depois de passar tempo demais procurando lugar à meia-noite. A primeira vez que vi Otávio Barreto foi numa terça-feira. Eu tinha acabado de voltar do supermercado e estava descarregando as sacolas quando uma caminhonete azul, velha e maltratada, entrou bruscamente na minha garagem. Achei que fosse engano. Mas não, Otávio desceu, acenou brevemente e desapareceu na casa ao lado. Dei de ombros. Talvez fosse uma emergência. Talvez ele só precisasse do espaço por um momento. Não foi o momento. Na quinta-feira, a caminhonete dele ocupou minha entrada novamente. No sábado, de novo. No começo, fui paciente. Toquei a campainha com um sorriso educado. Quando finalmente atendeu, Otávio parecia simpático, embora um pouco distraído. Ah, desculpa, amigo. Disse, coçando a nuca. Nem percebi. Não vai acontecer de novo. Acreditei. Mas aconteceu. E aconteceu de novo. Cada vez que chegava em casa depois de um dia longo, encontrava a caminhonete plantada no meu espaço, como um lembrete de que, embora eu tivesse comprado tranquilidade, ela não vinha garantida. Na segunda-feira seguinte, decidi deixar um bilhete no para-brisa. Não agressivo, apenas um lembrete educado de que aquele era meu espaço privado. Na manhã seguinte, o bilhete ainda estava lá, amassado debaixo do limpador de para-brisa. A caminhonete também. Não quis fazer escândalo. Não sou do tipo que chama a polícia por mal-entendidos. Preferi acreditar que era questão de tempo, que Otávio só precisava de um pouco mais de noção de limites. No entanto, uma parte de mim já começava a desconfiar que o problema não era falta de educação. Numa sexta-feira, voltando do trabalho, encontrei minha entrada totalmente bloqueada. Otávio não apenas ocupava meu espaço, como também deixou a caminhonete atravessada, bloqueando a calçada. Toquei sua campainha, sem resposta. Liguei para o número dele, que consegui num boletim do bairro, e foi direto para a caixa postal. Sentado no carro, olhando para a porta fechada de Otávio, percebi que minha paciência estava no limite. Não era só uma questão de espaço. Era uma questão de respeito. E eu estava pronto para defendê-lo, mesmo que isso significasse agir de uma forma que jamais teria considerado quando cheguei a Vila Nova de Alcântara. O fim de semana passou como uma sombra longa. Cada vez que olhava pela janela, via a caminhonete azul dominando minha entrada como se fosse dela. Era quase comigo, se eu tivesse humor para achar graça. Eu não tinha. A gota d'água veio no domingo à tarde. Eu tinha prometido levar minha sobrinha ao aquário de Monteluz. Não era um passeio casual, sua mãe estaria trabalhando e eu havia planejado tudo com antecedência. Mas quando desci com as chaves na mão e a empolgação de ver o rosto dela ao ver os tubarões, me encontrei preso. De novo. Toquei na porta de Otávio. Nada. Liguei. Caixa postal. Bati mais forte. Silêncio. O relógio corria. Minha sobrinha mandava mensagens perguntando se eu já estava a caminho. O stress subia à cabeça como uma pressão insuportável. Sentei na calçada, respirando fundo. Pensei, poderia chamar um reboque. Mas não tinha certeza do que era legal ou não. Não queria arrumar encrenca agindo no calor do momento. Então liguei para Ricardo Almeida. Ricardo era um velho amigo da faculdade, agora dono da Almeida Guinchos e Depósito, em Santa Bela, a uns 30 minutos dali. Era o tipo de pessoa que sempre sabia o que podia ser feito, e como fazer direito. Tá com uma situação aí? Perguntou Ricardo, depois que expliquei o problema. Sim. E minha paciência está acabando. A caminhonete está bloqueando tua entrada numa propriedade privada. Sim. Você tem prova de que é seu espaço reservado? Tenho o contrato de aluguel e placas nos dois lados. Ricardo soltou um assobio leve. Então você tem todo o direito de agir, amigo. Especialmente aqui na Virgínia. Se está na sua propriedade sem permissão, pode ser rebocado. Se não for reclamado, vai para leilão. Essa palavra, leilão, soou mais doce do que deveria. Ricardo explicou os passos, documentar tudo, tirar fotos, avisar a empresa de reboque com as informações corretas, seguir o protocolo. Não se preocupa, acrescentou.
Eu cuido da papelada. Só me diz quando. Desliguei-me sentindo diferente. Não aliviado, ainda não. Mas mais certo. Não era sobre vingança. Era sobre proteger o que era meu. Marcar um limite que Otávio parecia incapaz de entender de outra maneira. Aquela noite, decidi que não haveria mais avisos. Nem bilhetes. Nem sorrisos constrangidos na varanda. Da próxima vez que Otávio estacionasse na minha entrada, eu não bateria à sua porta. Chamaria Ricardo. E dessa vez, seria Otávio quem encontraria um espaço vazio onde esperava ver sua velha caminhonete azul. A segunda-feira amanheceu pesada, com nuvens baixas e uma umidade que grudava a camisa na pele. Parte de mim ainda queria acreditar que, por um milagre, Otávio tivesse aprendido a lição. Que tivesse pensado melhor. Que respeitaria o espaço como qualquer adulto sensato faria. Essa parte de mim ainda acreditava em finais fáceis. Quando virei a esquina da Rua Palmeiras, voltando do trabalho, meu coração afundou. Lá estava ela. Outra vez. A caminhonete azul, jogada de qualquer jeito como um cachorro velho que se recusa a sair do lugar. Dessa vez, nem tentou estacionar direito. Ocupava 2 espaços, parte da calçada, claro, minha entrada. Apertei o volante até meus nós dos dedos ficarem brancos. Sem mais advertências. Desci do carro, peguei o celular e comecei a tirar fotos. De vários ângulos. A placa, a localização exata, as placas indicando propriedade privada. Depois enviei tudo para Ricardo com uma mensagem curta. Pronto. A resposta veio em menos de 2 minutos. Indo. Sentei nos degraus da varanda com uma garrafa de água morna na mão. Sentia a adrenalina zunindo nos ouvidos, mas me forcei a manter a calma. Aquilo não era um ato de raiva. Era organizado. Legal. 35 minutos depois, ouvi o ronco pesado de um motor. O caminhão de reboque de Ricardo virou a esquina devagar, com as luzes âmbar piscando. Ele acenou de leve. Eu retribuí com a cabeça. Ricardo trabalhou como um cirurgião. Enganchou a caminhonete com precisão, a ergueu como se fosse um brinquedo velho e enferrujado, e em menos de 10 minutos, a rua estava limpa. Antes de ir embora, Ricardo abaixou o vidro e me lançou um sorriso torto. Tem certeza que não quer ver ela indo ao leilão? Vai ser divertido. Soltei uma risada breve, seca. Não quero mais saber dela. Ricardo assentiu e desapareceu no fim da rua, levando consigo uma semana inteira de frustração comprimida num chassi azul. Fiquei ali, sozinho, olhando para o espaço vazio. Não me senti eufórico. Não me senti cruel. Me senti livre. Aquela noite, dormi como não dormia há semanas. Mas, claro, a história não podia terminar ali. Eu sabia que Otávio voltaria. Sabia que haveria uma reação. A diferença era que, desta vez, eu estava preparado. A ligação veio naquela mesma noite, perto das 10. O celular vibrou na mesinha de cabeceira. Não reconheci o número, mas meu estômago já sabia quem era antes mesmo de atender. Onde está a minha caminhonete? Disparou uma voz do outro lado. Não era uma pergunta educada. Era quase um rugido. Respirei fundo antes de responder. Você devia conferir no depósito de Santa Bela, Otávio. Houve um silêncio tenso, como um trovão prestes a estourar. O que você fez, seu idiota? Sentei na cama. A janela aberta deixava entrar o som distante dos grilos. Tudo o mais era quietude. Fiz o que eu tinha direito de fazer, disse, sem levantar a voz. Sua caminhonete estava na minha propriedade. Sem permissão. Não uma, nem 2 vezes. Várias. Documentei tudo. Chamei uma empresa registrada. Segui o protocolo. Você podia ter me avisado. Gritou. Deixei bilhetes. Toquei na sua porta. Tentei falar com você. Você ignorou tudo. Nova pausa. Ouvi sua respiração pesada, entrecortada. Você sabe quanto vai me custar isso? Não é problema meu, respondi, firme. Você é um desgraçado. Ele desligou. Fiquei olhando para o teto escuro, ouvindo o eco morto da ligação. Não senti culpa. Nem triunfo. Senti algo mais simples, certeza. Na manhã seguinte, enquanto regava as plantas da varanda, vi Otávio sair de casa. Estava de boné baixo sobre os olhos e uma mochila pendurada no ombro. Não olhou na minha direção. Não tentou dizer nada. Pegou um carro alugado e foi até Santa Bela. Eu sabia que teria que pagar não só pelo reboque, mas também pelas taxas diárias de armazenamento e a multa administrativa.
Uma quantia dolorosa. E se não pagasse a tempo, sua preciosa caminhonete seria leiloada junto com outras relíquias esquecidas. Por um momento, me perguntei se ele aprenderia alguma coisa com tudo isso. A resposta veio naquela mesma tarde, quando voltei do trabalho. Minha entrada estava livre. Nenhuma caminhonete azul. Nenhum obstáculo. Pela primeira vez em semanas, a vista da minha própria casa me recebeu sem um nó no estômago. E algo dentro de mim, algo que estava apertado há muito tempo, finalmente começou a se soltar. Na quarta-feira seguinte, justo quando eu pensava que tudo tinha ficado para trás, Otávio apareceu na minha porta. Não tocou a campainha. Bateu. Forte. Como se quisesse atravessar a porta. Abri devagar, deixando apenas a corrente de segurança presa. Não porque achasse que Otávio faria algo, mas porque aprendi a não subestimar a raiva de alguém humilhado. Precisamos conversar, disse ele, com os olhos vermelhos e a voz forçada. Olhei através da fresta. Não havia ameaça em sua postura, apenas uma mistura de frustração, vergonha e algo que parecia quase súplica. Soltei a corrente e abri. Ele ficou parado na soleira, sem tentar entrar. Olha, começou, coçando a barba, sei que fui um idiota. Não quero mais problemas. Assenti, em silêncio. Eu não sabia que você podia fazer isso, continuou. Achei que você fosse como o resto do pessoal daqui, sabe? Que ia deixar passar. Não disse nada. Não era necessário. Seu amigo do depósito não é nada barato, acrescentou, soltando uma risada seca. Me custou quase $700 para tirar a caminhonete de lá. Quase senti pena dele, quase. Aprendi a lição, disse por fim. Prometo. Não vai acontecer de novo. Dessa vez, soube que ele falava sério. Não porque confiava em sua palavra, mas porque entendia a linguagem universal do bolso vazio. Fechei a porta suavemente, sem dizer mais nada. Pelo vidro, vi Otávio se afastar com as mãos nos bolsos, encurvado como se carregasse um peso grande demais. Naquela noite, sentei no alpendre com uma caneca de café na mão, observando a rua vazia à minha frente. Pensei em como as pequenas batalhas que travamos às vezes não são sobre espaço, dinheiro ou orgulho. São sobre algo mais profundo, o direito de viver em paz. E, para essa paz, às vezes é preciso lutar. Mesmo que a luta venha na forma de chamadas formais e guinchos discretos. Ao longe, os postes de luz acendiam uma claridade morna sobre o asfalto. Minha entrada, minha casa, meu espaço. Finalmente. As semanas passaram, e Otávio cumpriu sua palavra. Sempre que via a velha caminhonete azul, agora consertada, mas ainda tão barulhenta quanto antes, ela estava estacionada na entrada da casa dele, longe da minha. Às vezes, até parecia deixar um espaço extra, como se quisesse garantir que não haveria confusão. Não trocamos muitas palavras depois daquela última conversa na porta. Um aceno de cabeça aqui, uma expressão educada ali enquanto tirávamos o lixo. E, sinceramente, assim estava ótimo. Eu não precisava da amizade dele. Só do respeito. Vila Nova de Alcântara voltou a ser o que eu esperava encontrar quando assinei aquele contrato, um refúgio de ruas silenciosas, caixas de correio cheias de postais e tardes em que o único som era o zumbido das cortadoras de grama. Voltei a me reencontrar com pequenos rituais, regar as plantas ao entardecer, caminhar até o parque nos domingos, ler no alpendre sem me sentir invadido. Recuperei algo maior do que minha vaga de estacionamento. Recuperei minha paz mental. Numa tarde, enquanto lavava o carro, vi um novo vizinho descarregando caixas de uma van de mudanças. Me aproximei para dar boas-vindas, lembrando de como eu mesmo me sentir ao chegar. Ele se chamava Marcos. Jovem, sorriso tímido. Alguma dica para sobreviver aqui? Brincou, equilibrando uma luminária debaixo do braço. Pensei por um segundo antes de responder. Respeito os espaços dos outros, disse, sorrindo. Marcos riu, sem entender completamente, mas assentiu. Enquanto voltava para minha casa, pensei em como seria fácil contar toda a história, alertá-lo sobre certos vizinhos, exagerar o drama dos primeiros meses. Mas não fiz isso. O passado já não pesava mais. Aprendi algo importante neste pequeno canto da Virgínia. Às vezes, defender seus limites não significa gritar nem brigar. Significa agir. Com calma. Com clareza. E saber que você não é ruim por proteger o que é seu. Naquela noite, enquanto o céu se apagava em tons lilás sobre Vila Nova de Alcântara, sentei no alpendre com uma xícara de café na mão, ouvindo o som distante de um trem seguindo para o oeste. Sorri. Finalmente, estava exatamente onde queria estar.